Eu queria mostrar um pouco deste livro aqui, o livro Geometria Volume 1, do Morgado, Wagner e Jorge. A edição que eu tenho aqui é a quinta edição, da editora Francisco Alves. Esse livro aqui provavelmente não é mais vendido, novo. Você só encontra em sebos, né? Só encontra esse livro usado. E ainda traz uma nomenclatura antiga, né? De segundo grau. Ele não fala ensino médio, ele fala segundo grau. E ainda ele é bem assim, ele tem uma linguagem direcionada também para os vestibulares antigos. O Enem ainda não tinha nem previsão, né, de quando surgiria. Bom, então tá aqui, ó. Começa com essa contracapa aqui, Geometria 1, Francisco Alves, quinta edição. Os grandes Morgado, Wagner. O Jorge eu não conheço. Agora, Wagner e Morgado são dois mestres, né? Talvez Morgado seja o maior professor da história do Brasil em relação à probabilidade, estatística, combinatória, né? É Morgado, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o livro de probabilidade de Morgado, que é uma obra-prima, que é um tesouro. E Wagner, para mim, ele é o melhor professor de geometria, né? Ele é o que tem o quadro mais bonito, o quadro mais lindo, não é? Wagner tem o dom mesmo de ensinar, ele tem uma linguagem muito clara, né? A visão de Wagner da matemática é diferente, é algo muito lindo. E quando você junta Morgado e Wagner, então pode ter certeza que a qualidade do material é inquestionável. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o sumário, né? Então, ele começa com essa parte inicial, basicamente com os axiomas, os teoremas, que é a base da geometria. Então, ele vai construir o, o fundamento geométrico através das noções primitivas, dos axiomas, né? Não definindo, né? Mas postulando alguns conceitos, como, por exemplo, ponto, reta, né? Por exemplo, um postulado importante é que por um ponto passam infinitas retas. Não é possível provar isso, nem tampouco refutar. Então a gente simplesmente aceita, porque o nosso senso criativo, né, o nosso intelecto consegue imaginar isso. Né? A gente consegue imaginar um ponto e infinitas retas, né? Várias retas passando por esse ponto. Então não tem como provar nem refutar, mas a gente aceita isso que foi postulado e outros postulados também. Então ele começa com isso. Quando o leitor do livro, né, aceita, entende, compreende e faz a base dos axiomas, dos teoremas e principalmente do sistema axiomático, que eu vou mostrar depois, aí sim ele vai ter condição de construir todo esse pensamento geométrico. Claro que a gente está falando aqui de geometria euclidiana, né? E aqui vai ser basicamente geometria euclidiana plana. Então, no capítulo 1, ele vai continuar falando sobre alguns axiomas, né? Axiomas de associação, paralelismo, direção, determinação do plano, etc. Condições de paralelismo, que é algo bem importante. No capítulo 2, ele chega com algumas definições. Ele já começa a definir alguns conceitos, né? Como, por exemplo, conjuntos convexos, ângulo, bissetriz, congruência. Aqui é muito importante porque quando você vai ensinar essa parte para os alunos, há muitos termos que são novos e que precisam ficar inculcados na cabeça do estudante, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo: congruência, que muitas vezes o aluno fala, esse ângulo, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, o triângulo ABC é igual ao triângulo MNP. Só que o aluno que diz isso, ele não compreendeu de fato a diferença, né? Ele não entendeu de fato o conceito de congruência. Então ele não sabe diferenciar o que é congruência e igualdade, o que são elementos iguais e elementos congruentes, né? Então o livro vai trazer esses termos
E se você for estudar isso ou passar para alguém, né, ensinar, esse capítulo aqui eu julgo ser de extrema importância, principalmente na parte conceitual, né, congruência, bissetriz, trabalha muito com ângulo. Então isso aqui é bem interessante. E aqui o capítulo 2 segue, né? O capítulo 2 é muito rico. Ele vai falar, ele vai dar mais algum teorema, ó. Pronto, outra coisa. Quando você estuda geometria, depois que você passa pelos axiomas, pelos postulados, pelas definições iniciais, chega a hora, né, de, com esses conceitos que você já pegou, brincar com os teoremas, né? Então, existem algumas afirmações, algumas proposições que podem ser provadas matematicamente por meio de teoremas, tá? Então, o aluno e o estudante autodidata já começa a perceber que a partir de agora ele vai ter que entender, ele vai ter que provar de onde vêm as coisas. Né? O que foi postulado, ok, é postulado, não tem como provar. Mas os teoremas serão amigos, né? Muito presentes durante o estudo. Aí o capítulo 3 vai falar de linha poligonal, número de diagonais, região poligonal, ângulos internos e externos de um polígono, é basicamente a parte de polígonos. Né? O capítulo 4 vai trabalhar com triângulos, também é um capítulo bem interessante, bem legal. Destaco aqui, né, congruência de triângulos, as principais sevianas também, gosto muito desse assunto aqui, principais sevianas, como mediana e por aí vai, né? Existem várias. Primeira lei de Tales, e triângulo isósceles, equilátero, né? Obviamente, teorema de Pitágoras, por aí vai. Então, vai trabalhar com triângulos. Capítulo 5, com quadriláteros, os principais quadriláteros. Capítulo 6, projeções ortogonais. Aqui, o negócio já começa a ficar um pouco mais sensível no que diz respeito ao desenho, né? Aqui, o aluno, o estudante e até mesmo o professor precisa ter mais cuidado, porque até o capítulo 5 você não precisa fazer desenhos exatamente perfeitos, né? Ou desenhos assim muito elaborados. Não, você fazendo um quadrado, por exemplo, você chega aqui e, sei lá, faz isso aqui. Pronto, isso aqui é um quadrado. Obviamente não é, mas você pode dizer, ó, supondo que isso aqui é um quadrado e pronto, e você faz a formulação matemática de início, né? Mas agora no capítulo 6, como você está lidando com projeções ortogonais, aí é importante o uso de régua, de compasso, principalmente régua e compasso. Mas claro que você pode usar e deve usar também outros instrumentos, o escalímetro, o transferidor, etc. Mas principalmente régua e compasso. Né? Destaco aqui o assunto de lugar geométrico, que é um assunto muito importante também, um assunto bem legal, dá para você fazer várias questões, principalmente depois com números complexos, né? O ITA e o IME cobram bastantes questões de lugar geométrico aplicado em números complexos, então, interessante. O capítulo 7 vai trabalhar com círculo, capítulo 8, pontos notáveis do triângulo, e pronto, são 8 capítulos. Esse é só o volume 1. Lembrando que existe o volume 2, o Geometria 2, também de Morgado, Wagner e Jorge. Depois eu posso mostrar um pouco do livro. E aqui, ó, veja como é o livro. Um livro que traz bastantes gravuras, desenhos, né? Dá para você ilustrar várias situações. Né? E é um livro que vai detalhando, né? Ele vai detalhando cada coisa, é muito bem explicado, muito bem dividido. É um livro que eu gosto bastante. E ele traz exercícios no final, né? Então, por exemplo, ó, projeções ortogonais, capítulo 6. Então, ele vai dar todo esse conceito com várias gravuras, os conceitos, alguns exemplos, demonstrações, observações. Bom, esse capítulo, deixa-me ver. Esse capítulo não traz exercícios, tá? O exercício do capítulo é você demonstrar, né, os teoremas. Mas, bom, aqui há algumas questões. No final do livro você encontra algumas questões abertas e questões de vestibulares, né, problemas de vestibulares.
começa bem simples, bem fácil, obviamente, e depois vai aumentando o nível. Existem algumas questões bem interessantes, bem legais. E é isso. É um livro pequeno, porém extremamente denso. É um livro de 138 páginas, bem fino, tá vendo? Bem fino, pequeno, mas muito denso, muita informação aqui. Às vezes, para você estudar tudo que tem aqui, entendendo corretamente, pode levar meses ou até anos, né? Então, é um livro para você ter, para consultar, né? Eu recomendaria você, ao comprar esse livro, ao adquirir esse livro, estudá-lo todo. E, obviamente, depois que estudar todo, você vai ter algumas dúvidas, vai ter algumas dificuldades. Aí você anota as dúvidas, as dificuldades e depois procura ajuda em outros livros ou, enfim, no YouTube, na internet, de como resolver esses problemas. E a partir daí, você usa esse livro como consulta. Quando você quiser estudar sobre lugar geométrico, pronto, tem aqui nesse livro, lugar geométrico. Sevianas do triângulo, pronto, tem aqui. E aí vai ser um livro de consultas, principalmente para você treinar também algumas questões, elaborar outras. Então é um livro muito bom para professores, para estudantes, para o pessoal que gosta de geometria básica, geometria euclidiana do ensino médio. A garotada do ensino fundamental também eu recomendaria, se você é do ensino fundamental, mas você gosta de matemática, gosta de geometria especificamente, já faz, já participa das Olimpíadas, né, da OBMEP, da OBM, Canguru, etc. Eu recomendaria esse livro aqui como uma boa base para a geometria. Claro que existem outros, mas esse livro aqui é muito bom. Pode confiar em Morgado e Wagner, nesses dois caras, né, você sabe que a qualidade é garantida. Então, é isso. Geometria 1, Morgado e Wagner, Francisco Alves, quinta edição, um dos melhores livros de geometria.